E aí, cara, lembra que o Barroso falou que os militares não queriam se dispor com os Estados Unidos porque tinha um negócio? E agora o Melancia vai perder o visto. Bitoli, e se, vamos supor que se estenda um pouquinho mais, além do visto, ele seja sancionado com uma magnífica? O comandante do exército, violador de direitos humanos. E aí, Melancia, o que você ganhou com isso? Isso é um sem vergonha. Isso é safado. 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 Tá protegidinho agora. Claro, essa turma vai encontrar proteção. O secretário da guerra, o Pete Hegseth, que convocou uma reunião com cerca de 800 generais americanos. É a maior reunião desse tipo que foi convocada pelos Estados Unidos em sua história. O que está acontecendo? Fala pessoal, sejam bem-vindos. Eu já quero começar esse vídeo com uma notícia que caiu como uma bomba dentro das Forças Armadas. É isso mesmo, tem general no Exército Brasileiro que está desesperado, arrancando os cabelos. Olha só, generais surtam após descobrirem possível sanção dos Estados Unidos contra o comandante do Exército. Bom, essa notícia nos traz um pouquinho de sensação de justiça depois do que esses generais traidores da pátria, melancias, fizeram com os patriotas no dia 9 de janeiro, colocando todos eles enganados dentro de ônibus e os mandando direto para a prisão. Eu quero trazer um vídeo aqui para vocês no canal da Rádio Ouro Verde que comenta sobre essa notícia e Alexandre Pitoli fala toda a verdade sobre o general Tomás Paiva do Exército. Mas antes, se você curte e apoia o nosso conteúdo, eu peço para que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu joinha, que é muito importante e ajuda muito o nosso canal, tá certo? Então, bora ver esse vídeo aqui da Rádio Ouro Verde. Uma informação divulgada pelo Metrópolis. Após a coluna do Paulo Capelli revelar que os Estados Unidos estudam revogar o visto do comandante do Exército, Tomás Ribeiro Paiva, o adido militar brasileiro em Washington, general Maurício Vieira Gama, e o representante do Brasil, Flávio Moreira Matias, consultaram militares americanos sobre o caso. Durante as conversas, Gama e Matias ponderaram que problemas pontuais entre governantes de dois países não deveriam ter o condão de afetar o histórico de cooperação militar. A reação dos generais foi revelada pelo Estadão e confirmada pelo Metrópolis. A revogação do visto de Tomás Ribeiro Paiva passou a ser discutida pelos Estados Unidos como forma de sanção, com base na tese de que o general teria sido indicado por Alexandre de Moraes e garantiria respaldo da cúpula militar à decisão do ministro do Supremo. O Departamento de Estado americano mapeou reuniões entre Moraes e o general Tomás. A possível perda do visto é avaliada por Washington no âmbito do novo pacote de sanções que inclui também integrantes da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Ué, mas ele não ia lá pedir a bênção? Ele não ia pedir benção? Tomás Paiva, e aí? Tomás o nariz. Que coisa. E aí, cara, lembra que o Barroso falou que os militares não queriam se dispor com os Estados Unidos porque tinha um negócio? E agora o Melancia vai perder o visto. Pitoli, e se, vamos supor que se estenda um pouquinho mais, além do visto, ele seja sancionado com uma magnífica? O comandante do exército, violador de direitos humanos. E aí, Melancia, o que você ganhou com isso? Foi lá lamber o seu chefe lá, entregou, vendeu o país, pôs patriotas numa ratoeira, destruiu um país, aceitou, ficou lá dando risada, né? E o pessoal ainda falando, não, porque aquelas pessoas achavam que nós iríamos protegê-los. Mas, na verdade, nós prendemos, 1.000 pessoas presas. Quantas reuniões teve entre esse cidadão e o citado parceiro, ou quem o indicou? Quantas reuniões tiveram para alinhar discurso, para alinhar atitude, para alinhar ação? Não, perder visto é pouco. É pouco, porque esse nariz de palhaço aqui, ó, o senhor colocou em todos os soldados, todos os cabos,
todos os militares das Forças Armadas, o senhor colocou esse nariz de palhaço na sua tropa. O senhor ofendeu os generais que estão presos hoje. General 4 Estrelas preso. Sabe, um absurdo. Traição. Bom, a traição que se transforma num crime de perfídia, porque colocou brasileiros dentro dos ônibus, alegando que passariam por uma triagem e depois seriam levados ao terminal rodoviário de Brasília, entretanto foram levados ao campo de concentração da Polícia Federal. Está na conta, isso estava ensaiado, isso foi articulado, essa emboscada, essa armadilha, essa situação armada pelo Exército Brasileiro, com a anuência de ministros do Supremo, participação da Polícia Militar do DF. Eu vejo participação do governo do DF. É simples. Onde está o vídeo do Ministério da Justiça e Segurança Pública? Onde está? A gente poderia ver muito bem ali na sala com o Flávio Dino, por exemplo, corre na boca pequena, a vice-governadora Celina Leão. Ué, alto comando da Polícia Militar do DF? Ué, os caras não estavam ali prontos para proteger os prédios públicos, proteger as instituições? Não, eles estavam ali prontos para ver o brasileiro de bem cair numa emboscada, enquanto os prédios já estavam abertos, sendo destruídos, com o apoio de um sem-vergonha que é o general G. Dias. Isso é um sem-vergonha. Isso é safado. 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 Está protegidinho agora. Claro, essa turma vai encontrar proteção, porque ele foi fundamental. O sombra do Lula não foi com Lula para Araraquara para poder abrir a porta do palácio. A gente sabe disso. É safado. Safado. Esse aí quase me matou de infarto o dia que eu vi, naquele 19 de abril de 2023, quando a CNN vazou imagens, né? CNN vazou imagens, meia dúzia de imagens ali, e nós vimos o G. Dias abrindo porta, recebendo a turma. Isso é safado. Isso é safado. E mais, por que eu falo que o Paiva, o general Paiva, é traidor? Traidor da pátria. Porque o Múcio, quando era ministro da Defesa, disse que as manifestações em frente ao QG eram da democracia, que era democrático, que não foi golpe de Estado, que não tinha problema, que era o seu superior hierárquico. E o senhor Paiva, o senhor resolveu defender G. Dias, que ajudou no golpe e virou as costas para o general Heleno, para o general Braga Neto. O senhor é um traidor do Estado, um traidor da pátria. E olha, cassação de visto é pouco para o senhor. É muito pouco pelo que o senhor fez com as Forças Armadas, pelo que o senhor fez com a sua pátria e pelo que o senhor fez com os cidadãos brasileiros. É muito pouco. É o pessoal da Auriverde sem papas na língua, chamando as coisas do que elas são. Outra notícia que eu quero trazer aqui no canal para vocês também nesse vídeo, que está repercutindo bastante, está dando o que falar, é que o Departamento de Guerra dos Estados Unidos convocou oficiais de alta patente para uma misteriosa reunião extraordinária. O que será que Donald Trump e os Estados Unidos está tramando? Quem vai falar e comentar sobre essa notícia é o Ancapso, o Barba. Assista. Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o secretário de Defesa, ou secretário da Guerra, né, o Pete Hegseth, que convocou uma reunião com cerca de 800 generais americanos. É a maior reunião desse tipo que foi convocada pelos Estados Unidos em sua história. O que está acontecendo? Qual que é o propósito do Pete Hegseth? Será que ele quer fazer algum alinhamento apenas lá do Exército Americano, das Forças Armadas Americanas? Ou ele está preparando as Forças Armadas Americanas para uma guerra, né? Muita gente imagina que os Estados Unidos estão se preparando para invadir a Venezuela. Vocês sabem, eu tenho um outro canal chamado Mundo em Revolução, em que eu acompanho a situação na Ucrânia, em Israel e também na Venezuela. Então eu tenho acompanhado o que está acontecendo lá na Venezuela diariamente e a impressão que dá é que os Estados Unidos vão invadir a Venezuela mesmo, vão fazer algum tipo de operação lá. Não está muito claro qual operação especificamente que vai acontecer, mas parece que vai acontecer alguma coisa assim. E talvez seja o Pete Hegseth querendo conversar com os oficiais do mundo inteiro. Mas não são só os oficiais nos Estados Unidos, não, tá? Vieram oficiais de todas as bases americanas ao redor do mundo.
Aí levanta-se outra possibilidade. E se for algo ainda mais sério? Vocês sabem, o Trump é muito amigo do Putin, estava querendo fazer acabar com a guerra da Ucrânia, sacaneando a Ucrânia, entregando todos os territórios que a Rússia invadiu ilegitimamente na Ucrânia para a Rússia, e não deu certo. Mesmo assim o Putin não queria parar essa guerra, e eu falei para vocês já que não tem como parar essa guerra, o Putin não tem como parar essa guerra. Sempre que a Rússia acaba uma guerra, ela acaba perdendo o governo acaba caindo, porque volta um monte de militar chateado e armado para Moscou, e Moscou cai. Isso é o que aconteceu 100% das vezes na história, né? Então o Putin não pode parar essa guerra, e talvez o Trump esteja querendo forçar essa parada dessa guerra. Então pode ser isso, pode ser três coisas. Primeiro, só um alinhamento qualquer, sei lá, que é acabar com homossexuais nas Forças Armadas. Alguma coisa que não é uma coisa que tem a ver com guerra. Pode ser isso. Pode ser outra coisa, ou pode ser a guerra com a Rússia. Qual dessas opções será? E mais uma informação, eu não acredito que seja nada demais. Eu acho que deve ser alguma coisa de política interna do governo americano aqui, só isso. Não deve ser nada demais referente à guerra, mas não se pode descartar uma guerra, tá? É uma coisa inédita, é uma coisa que nunca aconteceu. Pois bem, o secretário de Defesa dos Estados Unidos convoca centenas de altos militares para uma reunião urgente. E existe uma preocupação, porque esses militares todos, é a cúpula do comando americano no mundo inteiro, né? Lembra, os Estados Unidos têm bases no mundo inteiro. Ele está chamando todo mundo para ir para os Estados Unidos para ter uma reunião lá na Virgínia, na sede lá do Pentágono, com essa tropa toda, né? O que vai ser essa reunião não se sabe, mas o pessoal está bastante preocupado com isso aqui. O Pentágono convoca centenas de oficiais, não é 100%, tá? Centenas de oficiais de alta patente, generais, o pessoal é realmente a nata do exército americano, e o encontro foi considerado pouco usual pela imprensa americana, provocou confusão e acontecerá em meio a mudanças profundas no Departamento da Guerra, chamado agora, né? Então, a convocação foi feita no início da semana e foi revelado que é válido para 800 oficiais de alta patente nos Estados Unidos, espalhados por dezenas de países. Não se sabe quantos deles irão, provavelmente todos, né? Porque em coisas militares a cadeia de comando é muito respeitada, né? Por mais que o pessoal possa não gostar do Pete Hegseth, ele é o chefe dos militares americanos, o pessoal deve ir lá para responder isso daí, né? As pessoas estão preocupadas porque não têm ideia do que isso significa, afirmou um dos comandantes ouvidos pelo post, né? Alguns analistas da internet, e lembra, eu estou falando analistas da internet no sentido de que pode ser que não tenha nada a ver isso daqui, estão acreditando que isso é a preparação para um conflito militar. Seja para avisar a eles que os Estados Unidos vai entrar num conflito militar, seja para prepará-los para uma operação militar que vai acontecer muito em breve, né? E, bom, você pode perguntar assim, mas isso aí ele podia ter usado, se fosse só para avisar que haveria uma guerra, ele poderia ter usado os diversos mecanismos criptografados de comunicação lá dos militares e coisa e tal. Mas a verdade é a seguinte, né? O exército americano, vocês sabem, é uma peneira, né? A gente que está cobrindo a guerra da Ucrânia, a gente sabe. Qualquer coisa que o Zelensky fala para os americanos, vaza para os russos. Vaza. Os russos estão sabendo em horas. Questão de horas, os russos estão sabendo de qualquer coisa que seja falada com os americanos. Então, o Pentágono é uma peneira. Provavelmente, a preocupação do Pete Hegseth é alguma coisa justamente tão sensível que precisa ser falada pessoalmente, né? E, lógico, a gente não sabe o que é ainda, e pode ser, por exemplo, a guerra da Venezuela, pode ser, uma possibilidade, mas se for realmente um comunicado de guerra, o mais provável é que seja alguma coisa com a Rússia, né? Essa seja a previsão do pessoal dessa reunião sendo feita lá com o Pete Hegseth. Não sabemos o que é, tá? O que a gente sabe só é isso daqui, ó, que os Estados Unidos devem estar na beira de uma guerra, né? Nos 30 anos cobrindo as atividades das Forças Armadas Americanas, eu nunca vi nada desse tipo, disse um correspondente do Pentágono, em referência a esse anúncio de reunião de emergência de centenas de generais, né? De acordo com vários reportes não confirmados, os Estados Unidos poderiam estar preparando para uma invasão da Venezuela e estaria trabalhando através de diversos cenários para essa operação. Pode ser isso. Pode ser justamente uma operação com a Venezuela. Mas não se pode descartar a possibilidade da Rússia também, né? O pessoal está preocupado com isso porque, por exemplo, está aqui, ó, o porta-aviões Gerald Ford está conduzindo exercícios no norte, né, no Círculo Ártico, né?
e está indo bem mais ao norte do que qualquer porta-aviões americano já chegou, chegando tão longe quanto o Svalbard, né? Svalbard é essa região aqui, ó. Svalbard é essa ilha aqui, né? Ela pertence à Noruega, ela não é da Rússia, e lembra que esses mapas têm distorção, então essa ilha parece muito grande, mas na verdade ela não é tão grande assim. E também lembra que isso daqui, se você subir aqui, você vai chegar aqui, né, em Svalbard, né? Porque aqui é o Polo Norte, aqui nesse mapa. Então, de qualquer forma, os porta-aviões americanos nunca chegaram tão longe assim, tão próximos da Rússia, o que pode significar algum tipo de brincadeira com os russos, né? Essa missão tem demonstrado a habilidade do grupo de operar em latitudes muito norte, com baixas temperaturas e fora do importante passagem do Urso, né, que separa o mar de Barents, que é ali esse mar que separa aqui a União Soviética, ou desculpa, a Rússia dos Estados Unidos, né, do Canadá, nessa região aqui. Esse exercício, que inclui também outros navios grandes americanos, foi integrado pela primeira vez na estrutura de comando da OTAN e unido a navios da França, da Alemanha e da Noruega na mesma região. Então, olha só, se fosse para invadir a Venezuela, os Estados Unidos precisaria chamar militar do mundo inteiro? Não faz sentido. Agora, se for para atacar a Rússia, aí eu acho que precisaria de militar do mundo inteiro, tá? O que pode estar acontecendo nesse caso, né? Vocês sabem, o Trump estava tentando fazer a paz entre a Ucrânia e a Rússia. Veja, eu estou aqui apenas especulando, tá? Saber o que é, a gente não sabe. E a gente chegou num ponto em que o Trump percebeu que o Putin não vai ceder, ele não quer negociar. E não quer negociar por quê? Eu já expliquei lá nos meus vídeos pela Ucrânia, eu falo sobre isso, porque o Putin sabe que se ele parar a guerra agora, ele cai. Ele cai por quê? Porque nesse momento a economia da Rússia está terrível, está tudo quebrado, lá as empresas estão todas quebradas, 3 anos de economia de guerra, nenhuma empresa aguenta 3 anos de economia de guerra, nem na Segunda Guerra Mundial as empresas ficaram tanto tempo em economia de guerra. E o que acontece? A estrutura da Rússia, a economia da Rússia está girando em torno dos soldados ganhando bem na linha de frente. No momento que esses soldados, e são mais de 1 milhão de soldados que estão lá na Ucrânia lutando contra a Ucrânia, esses soldados perderem o soldo, porque veja, o soldado em guerra ativa, ele tem um salário. Quando ele vai para a reserva, quando ele volta para casa, o salário dele é menor. Então, ou seja, esses soldados todos que estão saindo da Ucrânia, se acabar a guerra, o salário deles cai, e não é cair pouquinho não, cai tipo 5 vezes. E aí você vai ter um monte de gente voltando para a Rússia com uma economia quebrada e um monte de gente armada, um monte de gente perigosa, um monte de gente traumatizada pela guerra, com costume de matar pessoas direto, porque é o que acontece numa guerra. E a experiência histórica da Rússia com isso não é muito positiva. Você pode ver que a Rússia, toda vez que o exército russo voltou para a capital, seja de uma vitória, seja de uma derrota, o governo caiu. E o Putin sabe disso. Então o Putin não quer acabar essa guerra, ele vai ficar com essa guerra indefinidamente. Enquanto ele puder, porque ele continua sendo vivo. Se ele acabar a guerra, ele acaba, né? Ele cai do poder e provavelmente, é bem possível, não sobreviva a isso. A preocupação dos Estados Unidos é por que o Biden tinha tanto cuidado na hora de mandar armas para a Ucrânia e o próprio Trump também maneira na hora de mandar armas para a Ucrânia. A grande preocupação deles não é a bomba atômica, a Rússia não vai lançar as bombas atômicas dela. A grande preocupação é o colapso da Rússia. Se a Rússia cair rapidamente, se tivesse evento catastrófico e coisa e tal, sabe-se lá o que vai subir ao poder lá na Rússia. Lembra, 1917, quando teve o fim da Primeira Guerra Mundial, a Rússia, o exército russo foi derrotado, voltou para a Rússia, e o que aconteceu? Caiu o regime dos czar, que era ruim e coisa e tal, mas a verdade é que era pelo menos controlado, né? Acabou chegando a União Soviética, acabou surgindo o comunismo, né? Então, assim, pode vir uma coisa muito pior no final das contas. E nos anos 90, quando também caiu a União Soviética, o que aconteceu depois disso foi uma onda migratória enorme de russos para os Estados Unidos e para a Europa. Então, a expectativa dos especialistas lá do Pentágono é que se a Rússia perder essa guerra, o Putin cair, vai haver uma guerra civil na Rússia e estima-se 20 milhões de mortos nessa guerra civil e 20 milhões de refugiados, que assustam muito mais a Europa e os Estados Unidos do que propriamente os mortos, né? Então, isso seria uma tragédia enorme para a Rússia, levaria muitas décadas para recuperar disso daí e afetaria o mundo todo, afetaria os Estados Unidos e a Europa com os refugiados e a situação humanitária trágica de lá. E o problema é o seguinte,
está caminhando para isso, porque o Putin não quer acabar a guerra, e quanto mais tempo ele fica nessa guerra que ele não tem como ganhar, pior vai ser a catástrofe na Rússia quando a Rússia cair. Então, é possível que o Trump e o Zelensky combinaram é justamente a Ucrânia fazer um ataque fatal na Rússia. Para quê? Para abreviar essa guerra, para forçar o Putin a cair de uma vez, a resolver o problema, enquanto ele ainda tem algum tipo de gerenciamento sobre o governo russo, né? E talvez isso daqui seja preparação para este evento. Ou seja, a preparação para o evento em que a Ucrânia vai desferir um golpe fatal na Rússia e o Putin vai ter que dar um jeito de segurar essa coisa toda. Talvez os Estados Unidos estejam preparando para esse tipo de coisa. Não sabemos o que é. Eu não acho que os Estados Unidos vai declarar guerra à Rússia. Agora, a Rússia tem falado aqui, ó, a OTAN e a Europa declararam guerra na Rússia através da Ucrânia e não sei o que lá. Aí está dizendo aqui que não pode, que a Rússia vai resistir, não sei o que lá, enfim, não vai. Aqui, o próprio Trump falando que a economia da Rússia está terrível, né? A Rússia perdeu bilhões em mísseis, bombas e cartuchos e coisa e tal, e perdeu milhões de dólares e não conseguiu nada. É hora de parar isso, né? A gente já falou sobre essa colocação do Trump lá no Trump Social, em que ele falou que, olha só, a Ucrânia vai ganhar todos os territórios dela, não vai ter retorno nenhum, não vai ter alternativa. A economia russa está desabando, as poupanças estão acabando. E o Ministério da Defesa russo, o Ministério da Finança russo, está aumentando os impostos de 20% para 22%. Olha que fofinho, né? Olha que fofinho, está aumentando de 20% para 22%. Aqui no Brasil vai ter 36% o VAT aqui no Brasil. O Haddad, a economia brasileira é pior do que a Rússia. Né? Mas enfim, a Rússia está piorando também, né? E essa é a preocupação deles, né? Então, assim, isso pode gerar realmente um colapso econômico na Rússia, e é isso que os Estados Unidos querem evitar. Querem acabar com essa guerra agora, enquanto talvez ainda tenha um Estado russo funcional para evitar a migração de 20 milhões de pessoas e guerra civil completa lá na Rússia. Tomara que dê certo esse plano do Trump, vamos ver o que está acontecendo, né? Porque tem acontecido algumas outras escaramuças da Rússia contra a OTAN, né? Tem uns drones na Dinamarca, que ninguém sabe o que é isso. Eu acho que não é nada, mas pode ser que seja alguma coisa. Parece que tem um navio russo que está na região e que eles estão suspeitando que esse navio tem alguma coisa a ver com os drones. Pode ser isso? Pode ser. Né? Lembra que os russos mandaram drones intencionalmente dentro da Polônia e entraram bem dentro da Polônia e certamente era com esse objetivo, não foi nenhum erro, foi de propósito. E também teve o caso dos aviões russos que entraram no espaço aéreo da OTAN ali na Estônia, né? E também não foram derrubados, mas entraram ali, foram escoltados. E teve mais recentemente aeronaves russas no Alasca. Os americanos mandaram a Força Aérea para interceptar aeronaves russas no Alasca. Então tem um monte de provocações da Rússia contra o Ocidente e talvez justamente seja esse grito de socorro deles lá, que talvez a gente vá ver acontecer nos próximos dias aí. Talvez essa reunião seja justamente a preparação para essa grande ação finalizadora da guerra. O que será que vai ser isso, né? É uma boa questão realmente, não faço ideia.